A jornada com Deus tem montanhas e tem vales. Todos nós caímos, falhamos, nos perdemos. Mas existe uma beleza em recomeçar. Pedro negou e recomeçou. Moisés fugiu e recomeçou. E você? Deus é o Deus dos recomeços. Série de agosto. Recomeçar. Bem-vindo ao primeiro passo. Para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez um dos meus filhos tenha lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome nessa noite, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Pedimos que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração, a cada pai que chegou aqui, a cada mãe, a cada filho, a cada família que saiu da sua casa hoje, que está em casa assistindo esse culto online. Eu peço que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração. Traz cada mente cativa ao trono da tua graça e que nenhuma palavra dita neste lugar se perca, mas que toda ela encontre o propósito pelo qual o Senhor deseja falar nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ontem houve um evento aqui na nossa igreja abençoadíssimo com o Wallace Brender e ele ministrou aqui para várias igrejas. E a IBF deu um passo importante ontem, saindo da sua área de atuação interna, não só externa, mas para o estado da Paraíba. Foi a primeira igreja a receber esse homem aqui, a ministrar sobre as redes sociais. E ontem tinha o pastor Djalma aqui, lá de Santa Rita, da igreja Assembleia de Deus, uma igreja com 40 congregações, 4.500 membros, e o cara estava aqui com muita humildade, com a sua equipe de mídia, para aprender a se comunicar com o mundo lá fora. E eu já aprendi uma lição, me converti ontem ao Instagram, e você vai pegar seu celular agora, e vai fazer uma selfie aí com quem está aí perto de você, e posta agora no Instagram, e marca a nossa igreja, amém? Olha aí o pastor Djalma, olha aí, vai lá, pega seu celular aí, faz uma selfie aí com você, isso, vou fazer um aqui, agora, ao vivo, quem está em casa também pode fazer isso. E a gente vai impulsionar o Instagram da igreja. E gostaram da ideia?
Vamos lá. O negócio é aprender, que depois que aprende, vai embora. Já tem meio muita gente aqui conectada aí, ó. Amém. Vamos para a palavra. Agora começa a reflexão dessa noite, da segunda mensagem da série Recomeçar. E eu creio que Deus está como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E quando eu vejo esse texto, eu vejo que os pais são um grande arco, e os filhos são as flechas, o caráter de levantar a cabeça e poder, recomeçar a vida, recomeçar os sonhos e os projetos. E nós estudamos a semana passada sobre Davi, como Davi errou com Betseba e como ele trouxe maldição para a sua família e consequências, mas como Davi também se restaurou, se arrependeu, pediu perdão a Deus e foi alcançado e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Então, a Bíblia não esconde as falhas dos seus personagens, mas as utiliza para ensinar lições sobre a natureza humana, a importância do arrependimento e a graça de Deus, segundo a Bíblia. Homens que exerceram sólida liderança na Bíblia, como Eli, sacerdote renomado, como Samuel, juiz, mas que foram péssimos pais, que não souberam agir com seus filhos. E se você não corrige os seus filhos quando eles são pequenos, quando eles são crianças, adolescentes, jovens, eles vão sair de casa, vão casar e vão continuar errando do mesmo jeito. O maior rei de Israel, Davi, também falhou. Eu quero falar hoje sobre paternidade, sobre a responsabilidade que nós temos como pai, de sermos pais e de criarmos filhos, e esses filhos sejam reflexo da glória de Deus e automaticamente dos seus pais. Porque a paternidade responsável é um grande desafio hoje. A paternidade é uma vocação mais sublime que um homem pode exercer. E a relação entre pai e filho é tão forte nas Escrituras, que no último versículo do Antigo Testamento, em Malaquias 4:6, vai dizer: converteu o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Temos que ter um coração alinhado com o nosso filho. Temos que ter um coração alinhado com os nossos pais. Hoje de manhã eu liguei para meu pai, ele veio aqui na igreja, e eu comprei uma camisa para ele do Congresso dos Homens, outra para meu irmão, e dei um presente a eles. E disse: pai, sexta-feira o senhor pode vir aqui para o Congresso, esse é o meu presente para o senhor. Aí dei um beijo nele, ele disse: filho, posso dar um beijo em você? E aí hoje de manhã, eu já, antes de dar aula na escola bíblica, antes de pregar, já tive o privilégio de poder dar um beijo no meu pai. Eu não sei, esse talvez seja o último dia dos pais que ele esteja aqui, ou não, pode estar daqui a mais 10 anos, 20 anos. Eu não sei quando eu vou estar aqui ou não, mas nós entendemos que pai é o privilégio que nós temos de influenciar os nossos filhos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus que falhou. Eli foi um sacerdote que não soube lidar com seus filhos, e os filhos banalizaram o seu ministério dentro da própria igreja. Samuel, um grande juiz, foi um péssimo pai. Hoje nós vamos usar o exemplo de Jó, e vamos observar como Jó ele soube conciliar a espiritualidade fora de casa e a espiritualidade dentro de casa. Poucos homens sabem fazer isso. E hoje você vai ser ministrado ao seu coração sobre isso hoje. O livro de Jó, ele nos fascina. E há um exemplo de Jó, de perseverança, de firmeza
em nenhum momento ele negligenciou a paternidade e o cuidado com seus filhos. O livro de Jó fascinou tanto o reformador João Calvino, que dos seus 700 sermões que ele fez, 159 sermões foram sobre o livro de Jó. Por quê? Porque Jó inspirava. Jó marca a nossa vida até hoje. É exatamente nesse livro que eu quero trazer algumas observações, algumas lições para a nossa vida hoje. E no livro de Jó nós encontramos uma história mais dramática da Bíblia. Jó era um homem extremamente rico, portador de uma reputação invejável, e quem diz a reputação de Jó não é o historiador do livro, é o próprio Deus. E a gente viu na leitura que a gente viu no início. Observaste tu, meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Gente, eu fiquei pensando sobre isso. Qual o conceito que Deus tem dos pais? Qual o conceito que Deus tem dos homens? É Ele quem fala sobre Jó. Ele é um homem reto, íntegro e que se desvia do mal. Em outras palavras, podemos afirmar que Jó tinha condições de dar a seus filhos tudo o que os seus filhos queriam. Presentes, dinheiro, prazer. Por isso, eu gostaria de convidá-lo a considerar a luz de Jó, capítulo 1, versículo 5. Quais são as qualidades de um pai aprovado por Deus? Jó era um pai exemplar. O texto diz que ele santificava os filhos, acordava de madrugada, ia lá e fazia até holocausto. Ele orava pelos filhos, individualmente, 10 filhos. E a primeira lição que eu quero tirar, que eu não posso demorar muito, porque tem a ceia hoje. A primeira lição, Jó era um pai que semeava na vida espiritual dos seus filhos. O texto diz que ele chamava os filhos à santificação. Irmãos, ser santo é ser separado do pecado. Jó tinha a graça de ensinar os filhos a viver longe do pecado e a mostrar com a sua própria vida. Porque uma coisa é dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Outra coisa é dizer, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Quantos pais erram por ter um discurso verbal destonizado de um discurso físico, prático? Perceba a diferença que faz a influência de um bom pai na vida de um filho. Isso, ser pai de verdade, é ser um pai que não só ensina com palavras, mas ensina com atitudes. Jó estava preocupado não apenas com a educação dos filhos. Porque tem muitos pais que dizem assim, não, tem pai até separado, que manda a mesada, manda a pensão do filho, achando que está fazendo demais já. Não, já mandei a mesada, já mandei a pensão, já mandei o presente, já mandei o dinheirinho do lanche, e agora é com a mãe dele. Claro que não, irmãos. Jó não só se preocupava com a vida espiritual, mas Jó também se preocupava, não só com a provisão, não só com a espiritualidade, com a escola, com a faculdade, com o trabalho, mas Jó se preocupava com a santidade dos seus filhos. Porque Jó sabia que o que ia levar eles mais longe era eles estarem separados do pecado e perto de Deus. Faça como Jó, pais. Chame o seu filho à santificação. Ensine a ele o que é ser santo. Não só nas palavras, mas nas suas atitudes. Coloque suas mãos sobre os seus filhos e ore como Jó fazia continuamente todos os dias. O texto diz isso. Que Jó orava continuamente e repetidamente pelos seus filhos. Jó influenciou, em primeiro lugar, espiritualmente. Jó semeou na vida dos seus filhos. Segundo lugar, Jó era um pai intercessor. Irmão, não estou falando de oração com o filho, de botar ele na mesa e dizer, Jesus, obrigado por essa comidinha, abençoa papai, mamãe, amém. Não. Isso aí é você ensinando ao seu filho bebê a orar. Eu estou falando de você orar por ele.
Jó se levantava de madrugada, porque caso um dos seus filhos tivesse pecado, ele já estava trabalhando na antecipação. Ele santificava os filhos e ele pregava, ele ensinava, ele era um homem intercessor. E a minha pergunta inicial, que você não precisa me responder, é: quantas vezes você se levantou de madrugada para ir lá no quarto do seu filho orar por ele? Esse mês de julho, esse mês de agosto, qual foi a última vez que você se levantou de madrugada para orar intencionalmente pelo seu filho? Filhos são reflexos. Jó, além de ter um momento de oração com seus filhos, ele tinha também um momento de oração secreto, ele e Deus. Sozinho apresentava a Deus as suas petições. No texto que nós lemos diz assim: oferecia holocausto segundo o número de cada um deles. Holocausto no Antigo Testamento era sacrifício, era adoração. Jó fazia o seu culto próprio para atingir o coração dos seus filhos. Não havia predileções, não era um filho mais querido, o outro não. Eu costumo dizer que pai só é pai de verdade quando é pai de 2 filhos em diante. Sou fã de Luan e Kizzy aí, que tem 3 filhos. Diógenes e Luana, tem 3 filhos. Bom demais. Filhos, personalidades diferentes, e você tem que amar todos eles de igual forma. Assim também é o amor de Deus. Deus ama a gente, sendo a gente diferente demais um do outro. Queridos, diz o texto que ele perseverava individualmente pelos seus filhos. Sempre há esperança para uma família onde os pais oram pelos seus filhos. Irmãos, mais cedo ou mais tarde a oração vai alcançar o seu propósito. Seu filho vai ser atingido, vai ser alcançado e ele vai ser restaurado. Eu posso ouvir um amém? Você que está em casa, você que tem filhos, presta atenção nessa palavra. Deus quer nos elevar a uma situação de pai que influencia os filhos espiritualmente, que é intercessor, que ora intencionalmente. Quantas vezes lá em casa a gente não sai de manhã para trabalhar, vou deixar a Denise no fora e a gente sai orando pelos nossos filhos. Caio já vai fazer 30 anos, Daniel tem 33 anos, vai fazer agora em setembro, e a gente continua orando por esses meninos. Deus abençoa nossos filhos hoje. Abençoa Daniel, que está viajando lá, não sei para onde. Abençoa Caio, que está lá com o comandante lá em Patos, não sei aonde. Abençoa nossas netas, abençoa nossas noras. E hoje as noras nos surpreenderam com uma camisa para todos os pais da família, com a foto das netas. Meu amigo, brincadeira. Está eu e Denise sentado aqui na foto com as 3 netinhas lá. Que privilégio você ser pai. Até onde a sua influência vai na vida de um filho, você vai aprender isso hoje. Sempre há esperança para uma família onde os pais oram pelos seus filhos. Ah, pastor, mas meu filho é diferente, ele é rebelde, meu filho, ele saiu de casa, já está viciado em drogas. Mas continue orando. A oração move o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Sempre há esperança para uma família que é comprometida com a oração. Antes de falar a Deus aos seus filhos, precisamos falar dos filhos ao nosso Deus. Apresentá-lo. Senhor, Tu conheces o coração dos nossos filhos. Aniele, o nosso irmão que trabalha aqui na portaria, precisou sair agora para ir para o hospital, porque a sua netinha teve uma convulsão, e eu estou aqui falando com ele no WhatsApp. E digo: Ranieri, a gente está orando aqui, pastor, Deus já começou a ouvir a oração, ela já saiu do perigo, já está bem, graças a Deus. Oração, irmãos. Um avô saiu daqui há 40 minutos, 1 hora, e disse: orem pela minha netinha, que eu vou lá ao encontro dela. Precisamos rechear nossa vida de oração. Terceiro lugar, além de Jó semear a espiritualidade na vida dos filhos, além de Jó interceder pelos seus filhos, Jó era perseverante como pai. A palavra empregada pelo autor aqui é continuamente no texto, dando ideia de que uma prática frequente. O pai tem que continuar, o pai tem que continuar orando, o pai tem que continuar semeando sobre a vida dos seus filhos. Jó sempre perseverava seus filhos diante de Deus e apresentava os seus filhos diante de Deus. Não desista nunca de orar pelos seus filhos.
Se ele está num mundo desviado, continua orando. Nós temos o exemplo aqui o testemunho de Fábio, quando Daniel, o filho dele, com 7 anos, estava aqui na Rede Kids, orando pelo seu pai, e o Espírito Santo foi lá e trouxe Fábio de volta. Uma criança orou pelo pai. E ele foi atraído pelo amor de Deus, chegou aqui na igreja, com Niédia. E quando ele contou o testemunho, eu disse: sério? Aonde você está? Pastor, eu estava lá no meio do pecado, de noite, numa festa. O Espírito Santo me trouxe. E eu estou aqui querendo recomeçar a minha vida. Recomeçar a minha vida. E aí foi namorar, noivar e casar com a mãe do filho dele, que já estava separado. Hoje está aqui na igreja. Essa semana ele me abordou: pastor, que é? Quero ir para o seminário. Sério, Fábio? Sério, pastor. Deus está me chamando a um compromisso mais sério, mais íntimo. Homens que são atraídos pela oração, pela intercessão, pela intencionalidade, por ter uma vida santa. Deus sempre vai chamar essas pessoas. Deus não chama gente desocupada, Deus chama gente disponível. Seus filhos devem ser o primeiro da lista da sua oração. Nem sempre o pai rico deixa herança para os filhos, mas ele deixa um legado. E no legado é onde nós somos abençoados. Quarto lugar, Jó era um pai que dedicava tempo aos seus filhos. Hoje a moeda mais cara do mundo é tempo, irmão, não é dinheiro. Dinheiro se trabalha, conquista, perde, ganha, bolsa de valor, vai para cima, vai para baixo. Mas a moeda mais cara do mundo hoje é tempo. Jó semeava na vida espiritual dos seus filhos. Jó era intercessor dos seus filhos. Jó perseverava em oração e nos ensinos da palavra com seus filhos. E Jó, além de dedicar toda essa estrutura, ele dedicava tempo de qualidade. Você pergunta: por que o pastor Caio é um homem tão bem resolvido? Porque pastor Caio teve uma base emocional extraordinária com seus pais. Tinha dia para sair com os filhos, tinha dia para sair com a esposa. Nós intencionalmente criamos os nossos filhos para serem homens de Deus, para serem homens obedientes aos pais, para serem homens que agradassem o coração de Deus. Nós alugamos aqui a igreja de Deus, lá de Campina Grande, no último sábado, de ontem a 8 dias. E eu tive que sair para ir para um evento, ir para o aniversário de Ana, e deixei pastor Caio aqui com a equipe trabalhando. O pastor de Campina Grande que estava aqui, que ficou o tempo todo com o Caio aqui, e esse impacto Caio sempre causa na vida das pessoas. Ele termina, ele diz: pastor Djalma, eu quero lhe agradecer, olhe que noite linda na igreja, mas mande um abraço para o seu filho Caio. Que homem de Deus, que amor é esse? A gente foi abraçado, a gente foi orientado, a gente foi servido aí, a gente ficou encantado com ele. Irmãos, isso é fruto. Por trás de um filho tem uma estrutura familiar. Nós conhecemos os nossos filhos pelos pais, e Provérbio diz isso, que os filhos são a alegria ou a vergonha dos seus pais. Então não tenha dúvida. Que mais cedo ou mais tarde você vai ser identificado pelos seus filhos. Alguém vai chegar para você e vai dizer assim: olha, seu filho é muito educado, parabéns. Dedicar tempo. E o texto diz: no decorrido nos dias, decorrido no turno dos dias, quem ama prioriza. Aqui na igreja é a parte mais fácil que tem de ser crente, é aqui na igreja. Você está no culto, você está o louvor, você está a palavra, aí termina a palavra, tem o ofertório, tem a ceia, vira para seu irmão, diz que você ama ele: meu irmão, eu te amo, coisa linda, que curso gostoso, pastor. Em casa. Agora, dizer que ama e não andar junto, não chegar junto às necessidades, não chegar junto no tempo de qualidade com seus filhos. Quem ama encontra tempo para a pessoa amada. Um pai jamais sacrifica um altar, um filho, se não for por amor.
Tudo à nossa volta tem o peso da urgência. A gente vive num mundo estressante, num mundo cheio de necessidades. É a correria, pastor, não tem condição. Mas é nesse mundo de correria que nós temos que dar tempo aos nossos filhos, senão a gente vai perder ele no meio da caminhada. Como perderam Jesus lá em Jerusalém, os pais de Jesus, José e Maria, na festa, perderam o menino, 2, 3 dias procurando o menino, cadê ele? Acharam ele no templo, discutindo teologia com os mestres, com os rabinos. Filhos são importantes, eles merecem o melhor do nosso tempo, da nossa agenda, da nossa atenção. Ser pai, ser um pai tão ocupado a ponto de não ter tempo para seus filhos, estar ocupado demais e não ter primazia para os seus filhos, na verdade, esse é o sucesso e o fracasso de muitos homens, porque tem tempo para fora da casa, mas não tem tempo para dentro de casa. Tem a história de um filho de um médico, que todas as vezes que ele ia falar com o pai nunca tinha tempo. E ele juntou todas as mesadas que tinha, e foi no consultório do pai e marcou uma consulta. Quando a secretária lá chamou, o próximo paciente era o filho dele. Quando ele abriu a porta do consultório, o filho está fazendo o que aqui? Disse, pai, eu paguei uma consulta. Eu tenho direito a 2 horas, senta aí que você vai me ouvir agora. E aí o filho pôde dizer tudo que estava sentindo. Eu aconselho, o que nós sempre fizemos lá em casa, quando os meninos moravam lá em casa conosco, era uma reunião semanal ou quinzenal de avaliação. Uma reunião com os pais e os filhos para saber como é que está o andamento da casa. Como é que você está? Eu estou bem. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou acertando como pai? Tem que ter coragem para fazer isso. Os filhos vão dizer, mãe, você é muito exigente. Mãe, você cobra demais. Mãe, não dá tempo nem de fazer as tarefas, você já está com outra tarefa ali. A mãe tem que ouvir e ponderar. E ver até onde a filha tem razão, o filho tem razão, o pai. Isso traz harmonia para a família. Quantas vezes nós melhoramos brincadeiras que a gente tira um com o outro, pensando que está abafando, está ali machucando o filho, colocando ele para baixo. Brincadeiras pejorativas. Então tem filho que não gosta, mas não fala nada, porque está lá, amuado, fechado, e o pai, e aí, pá, tu quer? Pai, filhos, sentem-se, ouçam um ao outro. O Salmo 127 diz que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos precisam dar aos pais amor, e tem que receber amor dos pais. Jó era um homem rico, podia dar tudo que queria. Nós não temos tudo para dar aos filhos, mas a gente tem um legado para deixar para eles. A gente tem uma história para deixar para eles. A gente tem uma estrutura para deixar para eles. Jó dedicava o melhor do seu tempo. Jó semeava na vida espiritual dos seus filhos. Jó intercedia pelos seus filhos. Jó era perseverante com seus filhos. E Jó dedicava tempo. Agora, para fechar com chave de ouro, eu vou trazer 2 exemplos que falam sobre legado. E eu quero encerrar minha reflexão com esses 2 exemplos. Preste atenção. Não converse com ninguém agora. Escuta isso aqui. O louvor também não precisa vir agora. Escuta esse fechamento aqui. Depois você vem. O segundo exemplo e último que eu quero dar, não está na Bíblia, está de um homem chamado Jonathan Edwards. Foi um pastor puritano, nascido no século 17. Usado do primeiro grande despertamento espiritual e avivamento nos Estados Unidos, considerado um dos maiores teólogos e filósofos da sua época, norte-americano. Pregou o sermão que ficou mais famoso na sua história: pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse homem pregou numa igreja, numa capela que tinha umas colunas, as pessoas ficavam agarradas nas colunas, com tanto temor e respeito que tinha a presença de Deus, e a santidade que esse homem exalava. Como pregador,
foi insuperável. E como pai também, gente, são poucos os pregadores que se destacam da porta da casa para dentro, que não vivem uma espiritualidade só na igreja. Mas Jonathan Edwards conseguia conciliar espiritualidade na igreja e espiritualidade em casa com os filhos. Como pregador, ele foi marcante, foi um ícone das futuras gerações. Os historiadores, quando citam Jonathan Edwards, eles dizem que tinha luz na mente e fogo no coração. E ele conciliava unção e sabedoria. Contudo, nenhuma área Jonathan Edwards foi bem sucedido não só como pastor, mas bem sucedido como pai. Jonathan Edwards casou com Sarah, sua esposa. Eles tiveram 11 filhos. Jonathan Edwards teve um total de 11 filhos com a sua esposa. E esses filhos todos, apesar da sua rotina, apesar do seu horário rigoroso, que incluía ele acordar todos os dias 4:30 da manhã para ir para a biblioteca, ler e preparar os seus sermões, viagens extensas, reuniões administrativas, reuniões infinitas, ele fazia questão de dar o melhor do seu tempo para os seus filhos. Apesar da sua vida agitada, Jonathan Edwards se comprometeu a passar pelo menos 1 hora do seu dia com os seus filhos, ensinando princípios da palavra de Deus. E quando ele viajava, que naquela semana ele não estava em casa, quando ele chegava na semana seguinte, ele dedicava 2 horas, naquele dia que ele faltou. O que é isso, gente? Isso chama-se intencionalidade, isso chama-se dedicação, isso chama-se amor. Fizeram uma biografia de Jonathan Edwards. Quem fez foi Benjamin Wycliffe. Ele fez uma biografia da descendência de Jonathan Edwards. Olha só que coisa interessante. De 1.394 descendentes dele, de filhos, netos, bisnetos, amigos, homens influentes que lideram com esse homem. E nessa pesquisa, pode-se constatar que Jonathan Edwards deixou um legado de 1.394 descendentes, dos quais se tornaram, abre os ouvidos, 3 se tornaram presidentes de universidades nos Estados Unidos, 3 se tornaram senadores da República dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores, 75 oficiais de justiça e oficiais da Marinha, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos e 80 altos funcionários do governo. Dos 250 formandos da universidade, entre eles governadores do estado, diplomatas enviados a outros países, fruto da influência de Jonathan Edwards. Os descendentes de Jonathan Edwards causaram lucro para a sua nação e nunca receberam $1 do Estado. Ao mesmo tempo que Benjamin Wycliffe fez a biografia de Jonathan Edwards, ele também fez a biografia de um homem chamado Max Jukes. Max Jukes perseguia Jonathan Edwards, era crítico dos seus sermões, e esse homem era um ateu. E curiosidade, esse historiador, ele faz a biografia de Jonathan Edwards e faz desse Max Jukes. E ele detecta que esse homem era ateu, casou com uma mulher ateia, viveu uma vida ímpia, de bebidas, de prostituição, casou-se com uma mulher ímpia, deixou um legado dos seus descendentes. Olha que legado esse homem deixa. 310 dos seus descendentes, desse Max Jukes, morreram como indigentes. 150 foram criminosos. 78 foram assassinos. 100 deles eram alcoólatras. Mais da metade desses 100 eram mulheres e eram prostitutas. 540 descendentes de Jukes custaram mais de $1.250.000 ao Estado. A história de Jonathan Edwards é um exemplo para nós
como um homem que marcou as suas próximas 5 gerações. Irmãos, o que eu influenciei, eu e Denise, influenciamos a vida dos nossos filhos, isso vai reverberar 5 gerações para frente. O que você faz com seu filho hoje, reverbera 5 gerações para frente. Quem está me entendendo diz amém. Quem está em casa fica ligado nisso. Preste atenção. Em outras palavras, o que os pais mais fazem é influenciar filhos. O filho, quando é pequeno, ele quer vestir a roupa igual a do pai. Ele quer ser igual ao pai, corta o meu cabelo igual ao de papai. E tem meninos que são parecidos com o pai, parece que é uma Xerox. As 5 gerações próximas serão influenciadas pelo bem ou pelo mal. O pessoal do louvor pode vir agora. Obrigado. Max Jux teve problemas com bebida, no trabalho. Também o impediu de demonstrar muita preocupação com a esposa e filhos. Ele não tinha cuidado nenhum. Mas a história de Jonathan Edwards e de Max Jux oferece lições poderosas sobre o legado que deixamos para os nossos filhos. As 5 gerações que vão partir de você, pense um pouco sobre isso. É bem provável que as nossas realizações profissionais serão esquecidas. É bem provável que as nossas lembranças sejam esquecidas, mas o nosso legado não. O que eu disse aqui aos líderes da oração da madrugada, eu digo, gente, eu como pastor quero deixar um legado para essa igreja, no mínimo, que essa igreja é uma igreja que ora, uma igreja de oração. E é uma alegria no nosso coração ver as fotos aqui, não confere aí, da segunda-feira, quantas pessoas estão aqui de 5 horas da manhã para orar? Quantas pessoas estão na terça-feira aqui, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Eu digo isso para os pastores amigos deles, Djalma, a oração da madrugada lá é todo dia, Queridos, legado que nós deixaremos para as nossas próximas gerações. Mas o modo como somos pais hoje, os princípios que nós vivemos e ensinamos hoje, os princípios que nós transmitimos hoje para os nossos filhos, diretamente, não só atinge os nossos filhos, mas também os nossos netos, os nossos bisnetos e as nossas futuras gerações. Você nota que há um reflexo daquilo que nós vivemos hoje. As decisões que nós tomamos hoje aqui, elas reverberam para amanhã. Se ouve uma palavra como essa, você que está em casa, se ouve uma palavra como essa, você que está aqui no templo, e não muda de atitude, você está perdendo uma grande oportunidade de influenciar as suas gerações futuras. Jovens, com quem você vai se casar, tem que ter um tempo de oração, tem que ter um tempo de namoro, tem que ter um tempo de corte. Tem que perceber como é a moça, como é que ela trata sua mãe, seu pai, como é o rapaz, como é que ele trata sua mãe, seu pai. Namoro é conhecimento, não é intimidade. Namoro é uma união espiritual, noivado é uma união emocional, casamento é uma união física. Por que o mundo hoje está tão virado? Porque o mundo inverte essa situação. Namoro é uma união física, noivado é uma união emocional e casamento é uma união espiritual. Quando você vai descobrir, a religião do outro já não tem mais sentido. Já casou? E nessa noite tão linda, tão propícia para a gente ter comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão uns com os outros, essa palavra vem como uma luva no meio de uma geração que não está preocupada com o legado futuro. Quantos adolescentes nós temos aqui na igreja vulneráveis? Quantos adolescentes frágeis emocionalmente? Quantos pais que carregam o filho como um bibelô assim na mão, ó, que não disciplina? E quem não ama não disciplina, e quem disciplina ama. Quem ama disciplina. Gente, esse legado que vamos deixar para as próximas gerações é um legado que vai abençoar ou amaldiçoar as nossas futuras gerações. E como numa corrida de bastão, você recebeu do seu pai aqui os princípios, você vai fazer a sua corrida
e vai passar para os seus filhos. Nessa passagem, se você for fraco, se você for Nutella, se você for vendido pelo pecado, você vai passar um legado para os seus filhos. Meu pai era muito fraco. Domingo, nem todo domingo a gente estava na igreja. A gente viajava, chegava tarde, não ia para a igreja. Os filhos estão vendo tudo, irmãos. Aí você pergunta: pastor, estou orando pelos meus filhos para vir para a igreja, mas ele não vem. Quem é a culpa disso? É sua, irmão. Você não estabeleceu valores. Você não mostrou na prática como é isso. Acha que é só o seu DNA que passou para ele vai embora? Eu quero encerrar essa reflexão com a frase de Jonathan Edwards, que ele diz o seguinte: Deus fez todas as coisas com um propósito, e Deus também tem um propósito para todos nós. Nenhum homem vive em vão, todos nós deixaremos um legado. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Você que é pai, está aqui nessa noite. Você que é mãe, você que é filho. Aos pais, às mães, qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? De um pai que não ora? De um pai que não é intercessor? De um pai que não é fiel a Deus? De um pai que os cobradores batem na sua porta e você mente? Diz ali que eu não estou não, filho. De um pai que fala mal da igreja, da obra do Senhor, dentro de casa. Aí quando os filhos crescem, que não quer vir para a igreja, você pede oração. Esses filhos são reflexos da sua vida com Deus. Não dá para ter filhos saudáveis com pais doentes.